e abra ela junto comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Localize aí o verso de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e verso 5. Aqueles que acharam, por gentileza, diga amém. Amém. Coisa boa, creio que todos achamos. Atos capítulo 6, verso 5, está escrito assim: e isto pareceu muito bem para toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nícanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram na presença dos apóstolos. E os apóstolos impuseram as mãos e oraram por eles. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia sinais e grandes maravilhas entre o povo. Levantaram-se alguns homens da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e eles disputavam com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens, para que dissessem a toda a multidão: nós estamos ouvindo este homem, Estevão, blasfemar contra a lei de Moisés e contra Deus, e incitar o povo e os anciões e os escribas. E assim lançaram mão sobre Estevão e o arrebataram, levaram ele para o concílio e apresentaram falso testemunho, dizendo: este homem não para de proferir palavras de blasfêmia contra este lugar e contra a lei de Moisés, porque nós ouvimos ele dizer que este Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no sinédrio olharam para Estevão na mesma hora e viram que o rosto de Estevão estava em paz como o rosto de um anjo. Amém, irmãos? Por gentileza, não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para que você possa acompanhar a exposição de tudo que lemos na noite de hoje. O desejo do meu coração na noite de hoje é trazer uma exposição de tudo isso que lemos, mas eu queria trabalhar um tema à luz desse texto, e a ideia que eu gostaria de trabalhar hoje é essa: virtudes de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quais são as virtudes de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que nós vamos observar à luz da vida deste homem? Mas, antes eu quero contextualizar a igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, considerado o único livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas, o médico amado, mas que aqui exerceu um trabalho de historiador, foi atrás da história, dos relatos, para construir todo esse livro fantástico e maravilhoso. O capítulo 1 de Atos fala da ascensão, a subida de Jesus Cristo depois da ressurreição, depois dos 40 dias que ele permaneceu aparecendo, ora aqui, ora acolá. Mostra ele subindo aos céus, visivelmente, para centenas de pessoas. Capítulo de número 2,
está escrito sobre a descida do Espírito Santo com poder, trazendo sinais, manifestações do dom de línguas estranhas ou línguas idiomáticas. Capítulo 3. Pedro e João, agora cheios do Espírito Santo, vão no templo, costume judaico, orar, encontram o paralítico na porta chamada Formosa. O homem estava ali esmolando, pedindo uma ajuda, ele nem queria a cura. Pedrão olha para ele e diz: não temos ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E aqui eu abro um paráfrase. É curioso que neste texto e neste contexto, este homem, para receber a cura, ele não precisou exercer a fé, ele não pediu a cura, ele queria dinheiro. Mas o homem usado por Deus na autoridade falou: levanta e anda. Ele levantou e andou. Por conta dessa cura, houve uma agitação. Chegou no ouvido dos líderes judaicos. E por conta disto aqui que aconteceu, de um milagre, Pedro e João é interrogado pelo Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 sábios rabinos judeus. E eles aconselharam Pedro e João a não pregar mais sobre este Cristo crucificado e ressuscitado. Mas isso só motivou para que eles pregassem com mais audácia o nome do Senhor. No capítulo de número 5, temos o caso clássico de Ananias e Safira. Nesse contexto diz que a igreja era um só amor, um só coração, ninguém tinha necessidade de nada, porque muitos ricos vendiam as suas propriedades e trazia e colocava no pé dos apóstolos para que eles dividissem entre eles. Mas talvez, quem sabe, Ananias e Safira, tentando dar um de bonitão, lograr um lugarzinho ali de mais honra perto dos apóstolos, tentou mentir, e acontece um juízo imprecatório, Deus corrigindo com morte instantânea. Mas o porquê que Deus fez isso? Porque é algo tão cruel, lembrando como Deus agia no Velho Testamento, acontece no Novo Testamento, simplesmente para mostrar a autoridade que estava sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Capítulo de número 6, o texto começa dizendo que houve um problema entre a igreja. A igreja nesse contexto era composta por pessoas de várias etnias, países diferentes. Os gregos falaram o seguinte: olha, as nossas viúvas estão sendo desprezadas, deixadas de lado, estão fazendo acepção de pessoa, estão olhando só para as viúvas dos judeus. Então, os apóstolos levantaram uma ideia: vamos instituir diáconos para servir à mesa, servir a este trabalho, para que nós, a liderança, permaneça na oração e na pregação da palavra. Então nasce o texto que lemos na noite de hoje, verso 5, e isso contentou, alegrou toda a multidão, e eles escolheram, quem escolheu foi o povo, não foi os apóstolos, 7 homens, e um destes homens era Estevão. E o relato de Lucas começa dizendo que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Todo ministério que é dado a um homem ou a uma mulher, ele se torna visível para a comunidade. A comunidade consegue perceber e entender que tem uma dádiva na vida do irmão, tem uma dádiva na vida da irmã. E esses homens foram apresentados perante os apóstolos estenderam as mãos, oraram, e eles estavam separados para diácono. Mas entre os 7 eu quero focar em Estevão, o primeiro mártir, ou o primeiro homem que morreu pelo Evangelho de Jesus Cristo. E perceba o tema que eu estou extraindo: um homem cujas virtudes mostram que ele era cheio do Espírito Santo. Virtudes de um homem que é cheio do Espírito Santo. Primeira virtude, está no capítulo 6 e verso 3, ele era irrepreensível.
Um dos requisitos para escolher esses 7 homens eram que eles fossem homens irrepreensíveis. O que é isso? Um bom testemunho, não só para a igreja, mas para a sociedade. Um bom nome, não só dentro da igreja, mas também para a sociedade. E esse eu creio que é um dos aspectos mais principais para se exercer um chamado. E de um servo e de uma mulher de Deus. Se não, vejamos, meus irmãos, aos Hebreus, que é uma carta anônima, no capítulo 12, verso de número 1, o escritor diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas nos observam, as pessoas nos analisam, como nós se portamos, como é o nosso parecer para a sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia. De tal forma que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3 e verso 2, que nós, os cristãos, somos um livro aberto e lido pelos homens. E aí eu faço uma pergunta: o que os homens têm lido através de mim? O que os homens têm lido através de você? Será que quando os homens olham para mim, fazem uma leitura, eles conseguem enxergar a pessoa de Cristo Jesus? Eles conseguem ver uma verdade imensurável? Eles conseguem ver um homem transformado? Eles conseguem ver a pessoa do Evangelho de Deus em mim, em você? Porque essa é uma virtude de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. É um homem e uma mulher cujo testemunho é indiscutível perante a igreja e perante a sociedade. Ah, é impossível viver desse jeito. Não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque o mesmo Espírito Santo que enchia Estevão é o Espírito Santo que te enche. É o Espírito Santo que é na sua vida. É o Espírito Santo que trabalha e atua dentro do seu coração. É Ele que te traz o domínio próprio para que você tenha uma vida irrepreensível. Primeira virtude de um homem cheio, de uma mulher cheia do Espírito Santo: um bom testemunho perante a igreja e perante a sociedade. Uma boa reputação. Você sabia que às vezes a nossa melhor ou maior pregação que teremos a oportunidade de pregar para uma pessoa é a minha vida, é a sua vida, é a sua conduta? Porque tem pessoas que não vão parar para nos ouvir, mas elas estão te observando, como você age, como você lidar, no trabalho, na escola, em vários lugares. Você acha que ninguém te observa, as pessoas estão te observando, estão lendo a sua conduta, e talvez isso seja a sua maior pregação, para aquela pessoa que não te ouviu, mas te acompanhou e te viu. Segunda virtude de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, capítulo 6 e verso de número 5, Estevão era um homem cheio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Poderíamos trabalhar aqui essa noite pelo menos 3 formas de fé, ou 3 qualidades de fé. Existe a fé humana, do homem natural. É aquele que no domingo à tarde tem fé que o time dele vai ganhar. Existe a fé salvífica, que Paulo fala na carta aos Efésios capítulo 2, falando sobre a salvação, que é um dom de Deus, e isso não vem de vós. A salvação é mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvífica, essa é a fé que é gerada no coração de todo aquele que creu em Cristo Jesus. Essa fé você tem ela, que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existe a terceira forma de ter fé ou de qualidade de fé, 1 Coríntios capítulo de número 12, a fé como dom. É uma fé sobrenatural, não é uma fé como a fé de um ser humano normal, é uma fé como dom, é uma pessoa que tem uma fé de forma assim que você não consegue entender. E nessas pessoas que têm esse tipo de fé, talvez se cumpra aquilo que disse o escritor aos Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e nem das coisas que se esperam. Você não vê, você não espera, mas acontece. Ou às vezes você não vê e espera, mas também acontece. A primeira virtude de um homem cheio do Espírito Santo de Deus: uma vida irrepreensível.
A segunda virtude de um homem cheio de fé, meus irmãos, até mesmo com o Senhor Jesus, tinha um apóstolo no meio, que foi incrédulo. Ele chegou a dizer que só acreditaria que Jesus estava ressuscitado, se ele visse e tocasse nas feridas. É óbvio que isso está relatado no Evangelho para deixar um exemplo para mim e para você, que até mesmo um apóstolo que andou 3 anos e meio aproximadamente com Jesus, viu Jesus ressuscitar pessoas, multiplicar alimentos, fazer tudo quanto é tipo de sinal e maravilha, e ainda assim foi incrédulo. Por alguns momentos da vida nós também não estaremos imunes que a incredulidade possa tomar o nosso coração. Quem nunca foi incrédulo, mesmo sendo cristão? Por algum momento você nunca teve incredulidade? Se você falar que não, vou suspeitar da sua honestidade. Mas, meus irmãos, é muito curioso e glorioso que, principalmente nos momentos que você está mais propenso a ser uma pessoa incrédula, é esses momentos que o Espírito Santo te trabalha, te busca, para te fortalecer, e traz sinais para você ver que Ele continua operando na sua vida, que Ele continua trabalhando no seu caminho, na sua caminhada, na sua trajetória. Talvez você não veja os pequenos detalhes, mas até nos pequenos detalhes Ele trabalha, porque na nossa cosmovisão, Deus só trabalha quando acontece algo mirabolante, extraordinário, que você vê. Se não for assim, você não tem como Deus trabalhando ou Deus fazendo milagre. Talvez você recebeu hoje um livramento, indo para o trabalho ou voltando, e você nem viu, porque você só tem livramento daquilo que você vê acontecendo, e aqueles que Deus faz que você nem sabe que aconteceu. Mas entenda essa verdade: sem fé é impossível agradar a Deus. E como que eu vou trabalhar a minha fé? É apenas eu participando de todos os cultos? Não. É apenas eu indo para monte orar e toda semana? Não. Tudo isso é maravilhoso, é fantástico, mas o texto é claro: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todo cristão tem que tomar o hábito de ler, meditar, amar a palavra do nosso Deus. Eu me sinto muito triste às vezes de ouvir tantos cristãos gritando aos 4 ventos: eu amo a Deus, eu sou apaixonado por Deus, Ele é o centro da minha vida. Mas será que muitas pessoas que declaram amores aos ventos a Deus, será que com essa mesma convicção, com esse mesmo fervor, eles se dedicam a se dobrar para ler, estudar e meditar na palavra de Deus? Porque parece que algumas pessoas esquecem que se você ama alguém, você busca conhecer mais essa pessoa, para se aproximar mais dela e conseguir conviver melhor com ela. E o único jeito de você conhecer Deus e o que Ele se revelou, o que Ele tem para mim, tem para você, os propósitos, é estudando, meditando e lendo a sua palavra. E isso vai fortalecer a sua fé. Virtudes de um homem cheio do Espírito Santo de Deus: um homem irrepreensível, um testemunho que ninguém possa apontar o dedo e te defamar. Virtudes de um homem cheio do Espírito Santo de Deus: um homem cheio de fé. Mais uma virtude de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, capítulo 6 e verso de número 8: Estevão era um homem cheio do poder de Deus. Meus irmãos, meus irmãos, por que não acontece mais tantos sinais como antes? Tem bastante pessoas aqui que eu creio que seja cristão, da mesma época que eu nasci no Evangelho, há 30 anos atrás. Eu vivi e vi milagres. Eu vivi e vi milagres. Deus mudou? Não. O que está acontecendo então? Porque não que Deus não opera, Deus ainda levanta paralítico, Deus abre visão, Deus faz tudo do mesmo jeito, mas por que com menos frequência? É Deus que mudou ou o povo que mudou? Meus irmãos,
O texto é claro, Estevão era um homem cheio do poder de Deus, e por ele ser cheio do poder de Deus, os sinais acompanhavam ele. Olha o que Jesus disse: os sinais acompanharão aqueles que crê. Mais uma vez aparece a fé. Sem fé nada possais fazer. Jesus, ele mostrando como a nossa fé é pequena, e por isso até os apóstolos falavam: aumenta a nossa fé. Qual a comparação que ele faz da fé? Um grão de mostarda, uma pequena semente. E ele ainda disse: se for desse tamanho, você vai falar: montanha, sai daqui, vai lá para Itapira, montanha vai. Quando eu leio esse texto, eu falo: meu Deus, me ajuda. Que miserável homem que eu sou, me acrescenta a fé, porque eu preciso de fé. Nós precisamos de fé. Você quer ver sinal? Precisa de fé, porque tendo fé, tem poder de Deus. Tendo poder de Deus, tem sinal. Quer ver cego abrir o olho? Deus ainda faz. Quer ver paralítico levantar? Deus ainda faz. Quer ver Jesus ressuscitar morto? Ele ainda faz. Mas precisamos de fé e poder de Deus. Os sinais seguirão aqueles que crê. E eu tenho certeza que essa multidão crê no Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu oro no meu particular, como orou o profeta: Senhor, faz de novo, como fizestes no passado, Senhor. Faz de novo, Senhor, como fizestes no passado. Eu não quero apenas viver ouvindo do que aconteceu, eu quero ver acontecer nos meus dias novamente, eu quero presenciar, porque está aqui os sinais acompanhavam esses homens cheios do Espírito Santo, esses homens cheios do poder de Deus. Estevão tinha uma vida irrepreensível, Estevão era um homem cheio de fé, Estevão era um homem cheio do poder de Deus. Capítulo 6 e verso 10, mais uma virtude que o Espírito Santo traz: ninguém conseguia resistir à intrepidez e com a ousadia e a sabedoria que esse homem pregava. É impossível qualquer intelectual deste mundo resistir a um homem e uma mulher cheia de fé, cheia de poder e cheia do conhecimento da palavra de Deus. É impossível. Não tem sabichão da sua faculdade que consegue resistir. Se você estiver no poder de Deus, estiver na unção de Deus, na fé do Senhor Jesus, é impossível até professor de faculdade resistir à sabedoria. Ninguém conseguia resistir a esse homem. Disputavam com ele, colocavam a sua fé à prova. E se prepara, brasileiro, principalmente você que é estudante, olha o cenário que nós estamos vivendo. A sua fé vai ser colocada à prova agora diariamente na escola, na faculdade, no dia a dia. Se prepara. Se prepara. Olha que exemplo lindo. Ninguém conseguia resistir à sabedoria desse homem. Nós, como cristãos que somos, é papel nosso saber defender aquilo que cremos. Você tem que saber defender o que você crê, no que você acredita. Por isso você precisa sim se preparar. Mas eu não prego, se prepara que você é cristão, Deus vai te dar a oportunidade. Não é só aqui que prega não, irmãos. Aqui do ministério de pregação é 1%, dia a dia que você prega, no tete a tete, sentado no ponto de ônibus, na cantina da escola, na cantina, é ali que você tem momentos maravilhosos para você pregar. Se prepara. Sua fé vai ser colocada à prova agora diariamente. Se prepara e se prepara muito. Se enchendo do Espírito Santo, conhecimento das Escrituras. Ninguém vai resistir à sabedoria com o que Deus vai falar na sua boca. Era um homem que tinha testemunho, era um homem cheio de fé, era um homem cheio do poder de Deus, e por isso os sinais acompanhavam ele, fazia sinais, tinha milagres que aconteciam na caminhada desse homem. Ele era um homem que falava com autoridade, com discernimento, ele conseguia defender aquilo que ele queria, de tal forma que isso incomodou as pessoas, de levantar falso testemunho contra ele. Vai ter que matar esse homem. Gente, a igreja precisa entender que o preço para defender a verdade, às vezes é a morte. É a morte. Deus pede para alguns a morte.
Olha o que aconteceu com esse homem aqui. Pregou com tanta sabedoria, com tanto poder, com tanta convicção. Ninguém conseguia resistir. É o seguinte, não, tem que matar. Já que não dá para calar, não dá para debater, nós tem que matar. Fizeram um clopô, começaram a pagar para a multidão. Fala que ele está mentindo, fala que ele está pregando contra Moisés, contra a lei. Levaram o homem. Os mestres religiosos de Israel, Sinédrio, 70 anciãos. O líder maior era o sumo sacerdote. Preste atenção. Levantaram um falso testemunho, calúnia. Ser cristão também, às vezes, é ser caluniado, defamado. É pessoas por inveja, por ciúme, às vezes levantar mentira sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Isso faz parte também da vida do cristão. Infelizmente, faz parte. Mas sabe o que é curioso aqui? Aqui tem um grande aprendizado, igreja. Meu Deus do céu. Tem gente que quando está sendo caluniado, é óbvio, você é ser humano, vai mexer com o lado emocional, vai ficar triste, todo mundo fica triste, não tem o que fazer. Mas tem gente que além de ficar triste, fica manhoso demais. Ah, Deus, você não está vendo minha sinceridade. Por que você está deixando isso acontecer? Ah, Deus. Será que esse homem não era sincero? Você não vê ele falando nada. O texto diz que ele permaneceu calado, estático. O povo descendo ali, imagina gente, imagina. Colocar você aqui, todo mundo aí começar a descer o pau, falar mal, apontar, xingar, defamar. E você quietinho aqui. Meu Deus, o que é isso, pastor? Que temperança é essa, pastor? O que é isso? E o texto de Lucas é extraordinário. Diz que todo mundo, depois que ele foi acusado de levantar falso testemunho, de profetizar contra a lei, falar que se Jesus ia acabar com tudo, depois de toda essa calúnia, essa defamação de uma multidão, diz que todo mundo olhou para esse homem. E quando olharam para ele, o rosto dele estava sereno, reverberava, transbordava, mostrando o quê? Paz. Paz, tranquilidade. Como que isso pode, gente? Explica isso para mim. Você sendo xingado, caluniado, o povo te levou debaixo dos pontapés lá para dentro, sendo agredido, todo mundo falando em você quietinho ali. Ele não ficou, Deus, como assim? Estava pregando o evangelho, você vai deixar isso acontecer comigo? Está lá quietinho. O povo rangendo os dentes para acabar com ele. E o rosto do homem é como de um anjo, mostrava paz. Isso aqui só é possível porque esse homem tem as virtudes do Espírito Santo. E uma das virtudes que o Espírito Santo traz para um verdadeiro cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus, é essa: ele consegue ter paz em momentos difíceis, porque somente a paz de Cristo excede todo o entendimento. É aquela paz que vem sobre a sua vida, quando a sua vida está totalmente conturbada, está de perna para o ar, você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Mas ainda você consegue dormir, você consegue se alimentar, você consegue vir para o culto, as pessoas estão olhando e falam, meu Deus, como é que você está aguentando? Como é que você ainda vai para o culto? Como é que você trabalha? Como é que você sai de casa? Como é que você não arrancou o cabelo? Não pulou na frente do carro? É simples, porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ela te governa. Ela te governa. Por isso que você passou por uma pandemia nunca vista na história. Você ainda tem paz no coração para vir cultuar, mesmo depois de tudo. Talvez você até perdeu amigos, entes queridos, conhecidos, mas Deus te guardou e a paz dele continuou governando na sua vida. Eu me lembro de uma matéria daquele jornalista chamado Cabrini. Ele vai no corredor do hospital de pessoas que estão desenganadas pela medicina para morrer. E ele conhece uma senhora, câncer terminal, cristã. A mulher já desenganada, sabendo que tinha data para morrer. Cabrini não conseguia entender como aquela mulher conseguia dar risada, conseguia conversar, como que ela tinha paz. Ele não conseguia entender. Você vai morrer. Ela, eu sei, estou em paz. Eu vou ver o meu Senhor. Eu vou estar nos braços do meu Redentor. E ele não entendia aquilo. Ele, mas você vai morrer.
Como assim? É essa paz que eu estou falando para você. O mundo não entende, o homem normal não entende. Mas ela te governa, ela lava a sua alma. Não importa o que está acontecendo, você consegue ter paz. O homem está a ponto de morrer aqui, ó. Está em paz. Está tranquilo. Meus irmãos, nós precisamos entender uma grande verdade. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele tem alguns atributos que é só dele. E um desses atributos é onipotência, onisciência e onipresença. Todas as coisas que acontecem na terra dos homens é debaixo de uma vontade de Deus e ponto final. Com isso eu quero te dizer que Ele não perde o controle de nada. Até esse dia horrível que você passou, talvez vá passar, ou está passando, Ele não perdeu o controle, Ele está vendo, Ele está acompanhando. E lembre-se, pelo amor de Deus, não virá tentação, provação sobre vocês, que vocês não possam resistir. Vir na provação, vir na tentação, Deus também trará um escape. Nesse contexto, o escape foi bem diferente do que muitos queriam. Meus irmãos, Estevão está dentro do Sinédrio, porque pregou verdades, e verdades gloriosas e maravilhosas. Quando a oportunidade é dada para ele, depois de muita calúnia, depois de defamar, mentir, e ele agora está com a palavra. Estevão, na minha concepção, ele vai trazer na Bíblia uma das pregações mais lindas de toda a Escritura Sagrada. Depois leia na sua casa. A pregação que esse homem traz é fenomenal. É algo absurdo, um sermão expositivo, que eu leio, eu fico apaixonado, meu Deus, aleluia, que coisa linda. E o mais curioso é que no final do sermão dele, está todo mundo olhando para ele, olha o que ele vai dizer, logo depois ele concluiu o sermão, capítulo 7, verso de número 54, espera aí que minha Bíblia saiu do livro, foi para João, está no capítulo 7, verso de número 54, e eles ouvindo a pregação de Estevão, ficaram furiosos, e rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhou para aqueles homens, e viu os céus abertos, e disse, eu vejo Deus, e Jesus, que está à direita de Deus Pai. Ele disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à direita de Deus. Mas eles, gritando com grande voz, tamparam os ouvidos, cerraram os dentes unanimemente contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas que estavam ali, pegaram as suas capas, e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Meus irmãos, Estevão, depois de pregar um sermão duro, é conduzido para o Sinédrio. Dentro do Sinédrio, é insultado, é acusado, é defamado de forma injusta. Ele permanece calado, com a paz que governa a vida dele. Quando a palavra é dada para ele, ele prega um sermão glorioso. Ele finaliza o sermão dizendo que aquela corte de juízes de Israel, corrompida, não aceitou o Messias, e eles mataram o Messias. Todos eles, enfurecidos contra Estevão, deram a sentença de morte. Um homem cheio da virtude do Espírito Santo, ele não troca o sermão para massagear o ego de ninguém. Ele apresenta a verdade, doa quem doer. Ele vai confrontar o pecado com a verdade de Deus, ainda que isso custe a sua vida. No momento que foi dada a palavra para ele, ele podia falar, é mentira isso daí, eu não preguei nada disso, tudo calúnia. Talvez a história seria outra, mas ele não retrocedeu. O que ele pregou lá fora, ele reafirmou lá dentro, ainda que isso poderia custar a vida dele. Agora deixa eu te falar uma verdade em nome de Jesus, não tenha medo de apresentar as verdades do Evangelho, ainda que isso te custe uma amizade.
Porque eu tenho para mim uma verdade. Se você gosta tanto dessa sua amiga, tanto desse seu amigo, você já tinha falado essa verdade para ele e para ela. Porque você tem amor pela vida dele, não tem? Então fala a verdade para ele, fala a verdade para ela. Mesmo que confronta, porque quem ama, fala a verdade, não deixa o próximo no erro. Tem pessoas que são amigas de tantas pessoas há tantos anos, e nunca apresentou o que tem de melhor para ela, que é Jesus. Ah, mas ela pode achar ruim, ele pode achar ruim e parar de falar comigo. Meu irmão e minha irmã, é seu papel falar a verdade. É óbvio que o Espírito Santo vai te conduzir da forma que Ele quer que você fale, com carinho, com delicadeza ou de forma severa. É Ele que vai trabalhar no seu coração. O que não pode é você deixar de falar a verdade que confronta, principalmente para as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Não troque o sermão, não troque a mensagem. Pregue a verdade, doa a quem doer. Pregue a verdade. Essas são as virtudes de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E sabe que tudo isso ainda rendeu? Eu li de forma proposital o texto no final. Quando esse homem está sendo apedrejado, está para morrer ali, ele recebe um consolo, um conforto de Deus. Ele vê um vislumbre, o céu se abre. Ele vê o trono de Deus. Ele vê o Senhor Jesus Cristo em pé, o aguardando para o receber. As pedras são atiradas, o corpo é castigado, destruído, tomba na terra dos homens. Um corpo sem vida e sem alma, mas é recebido no céu como um príncipe de Deus, para a glória do eterno. As vestes são lançadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E esse Saulo é óbvio que você sabe quem é. Aquele que viria se tornar o apóstolo Paulo. Sabe o que é curioso, pastor? Muitas pessoas, assim como eu, são apaixonadas pela vida e pelo ministério do apóstolo Paulo. E querem ser o apóstolo Paulo. Mas as pessoas se esquecem que para gerar Paulo, tem que ter Estevão. E ninguém quer ser Estevão. Porque Estevão dá a vida para que Paulo sejam gerados. Tem que dar a vida para que Paulo sejam gerados. Que Deus possa levantar mais Estevãos, que estão dispostos a dar a vida para que Paulo sejam gerados. Essas são as virtudes de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Uma vida irrepreensível, um testemunho, um homem cheio de fé, um homem cheio do poder de Deus, e os sinais acompanham a sua vida. Um homem que prega com convicção, com autoridade, com intrepidez, e ninguém resiste à sua pregação. Um homem e uma mulher que consegue ter paz nos momentos mais difíceis da vida, ainda que isso possa lhe custar a vida. Um homem que está disposto a morrer, mas não negocia os seus princípios e os seus valores, e prega a verdade, doa quem doer. Essas são as virtudes de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Agora eu te faço uma pergunta: quem quer viver isso tudo aqui? Eu quero. Eu quero viver tudo isso daqui. Mas para viver tudo isso daqui, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo nos aconselha: enchei-vos do Espírito Santo. Isso é tão extraordinário, que o fato de eu estar cheio hoje, não condiz que eu estarei amanhã. É de forma contínua do Espírito Santo de Deus. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, para ter todas essas virtudes, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelo seu casamento, pelos seus filhos, por essa igreja maravilhosa. Eu ouvi essa noite que entre nós tem visitantes, só que eu não vi quem é.
Eu não sei se você que está nos visitando já é cristão ou não, por isso eu quero fazer um convite. Você está vendo eu pregar hoje sobre a vida de um homem que era servo do Deus vivo, servo de Jesus Cristo, que deu a sua vida pela causa do Evangelho, mas Deus o recebeu no céu de glória. Talvez essa noite você está ouvindo essa palavra, e o mesmo Espírito Santo que encheu Estevão, ele foi aí no seu coração, e ele te convenceu que você precisa desse Cristo, que você precisa que esse Espírito opere na sua vida. Tem alguém do nosso meio essa noite que quer publicamente entregar a sua vida a Cristo? Levante a sua mão e venha aqui, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio que publicamente quer? Vem aqui. Tem você aí? Tem alguém? Levanta a mão, vem aqui. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui, louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus. Qual é o seu nome, irmão? Lucas. O nome do evangelista que escreveu esse livro que eu li hoje. Meu querido irmão, Lucas. A minha esposa que está me acompanhando essa noite, ela sabe do que eu vou falar para você agora e para a igreja. Um dos momentos que eu fico mais emocionado em um culto é quando eu vejo, Lucas, um homem, uma mulher, publicamente levantando as mãos e falando assim: esse é o Cristo que eu quero. Sabe por que eu fico feliz, pastor? Porque quem gera isso aqui não é boa oratória, não é postura de púlpito, é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito que foi no coração do Lucas e convenceu ele. E o mais extraordinário, igreja, é que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, esse Lucas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ele vai subir com a igreja. Nós vamos ver Estevão, Lucas. Nós vamos conhecer esse homem que eu preguei dele, pessoalmente. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Tem mais alguém aqui essa noite que quer se entregar para Jesus? Levante a sua mão, vem aqui. Você está aí? Vem aqui, eu quero orar por você. Talvez tenha alguém que por algum motivo você fala, você quer se entregar para Jesus? Ele é filho de crente? Ele é filho de crente? Ele nunca fez isso ou faz toda vez? É a primeira vez ou não? Porque tem uma verdade aqui, irmãos. É a primeira vez? Então segura essa aqui. Filho de crente também tem que confessar Jesus, tá? Não é porque é filho de crente está salvo, não. Todo mundo tem que confessar Jesus. E se ele está aqui é porque o Espírito trouxe ele, irmãos. Toda boca que confessar que o Senhor Jesus é Deus, esse será salvo. Então meu filho João Gabriel que está aí também vai ter que confessar um dia. Ele vai ter que crer um dia. Todas as crianças que estão aqui um dia tem que crer, tem que confessar. Como é que é seu nome, varão? Ei, vaso, como é que é seu nome? O Anderson também está aqui na noite de hoje para confessar Jesus como seu Senhor publicamente. No coração eu sei que ele já creu, mas ele está confessando agora publicamente. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite de festa para confessar Jesus como seu Senhor? Vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. Não tem mais ninguém? Talvez você se afastou, você quer se reconciliar. Vem aqui. Eu quero orar por você. Vem cá, não tem ninguém? Eu posso orar por esses dois homens aqui? Amém? Então estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Deus, aqui está o Anderson, aqui está o Lucas, Senhor, que na noite de hoje confessou o Senhor como Salvador publicamente. Eu te peço em o nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha com poder, Deus, e com autoridade sobre a vida desses dois homens, Deus, trabalhando, levantando, separando para uma grande obra, que os sinais possam acompanhar a vida desses homens, ó Deus, e que o nome de Jesus seja glorificado através da vida deles. Deus, aqui está a sua igreja, aqui está a sua noiva, que o Senhor ama, cuide dela. Deus, esta noite nós temos este único pedido em especial. Senhor, nos encha do teu Espírito. Nos encha do teu Espírito, Deus. Nos encha, Deus. Em o nome de Jesus, nós te pedimos, nos encha do Espírito, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, ver sinais, queremos ver milagres, queremos ver prodígios, e para isso é necessário sermos cheios do teu Espírito, cheios
do teu poder, cheios de fé, para a glória do nome de Jesus. Ministramos o Deus, louvor. encha a sua igreja, Deus. Encha, Deus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve. E a Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno. A honra e a glória, a força e o poder.